É tão bom que nós podemos estar juntos e reunir cada domingo, mas sabe que domingo somente ter esse tempo juntos domingos para mim não chega. Porque a igreja não é uma instituição que faz reuniões. É um organismo, uma vida em conjunto. E hoje eu quero falar sobre um aspecto da nossa vida em conjunto, aquilo que traz para nós um refrigério e que traz uma benção. Eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias em Salmos 133. Alguns de vocês já conhecem bem essa passagem. Mas é uma promessa. Quantos de vocês acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? Vocês vejam as mãos, né? Vocês têm problemas com a Bíblia? Não têm? Ok. Acreditam na Bíblia? Que tudo é verdadeira? Às vezes as pessoas olham para a Bíblia ou certas passagens da Bíblia e dizem, eu não acredito nisso. Sabe que é melhor, em vez de dizer eu não acredito, é melhor dizer eu não entendo. Porque eu acho que Deus sabe mais do que nós, né? Mesmo se nós não entendemos, a Bíblia é verdadeira. Mesmo se vai contra alguns pensamentos que temos, talvez algumas convicções ou experiências que temos passado, a Bíblia é verdadeira. Quem vai mudar não é Deus. Deus não vai mudar a sua palavra, mas nós vamos mudar. Porque uma coisa está certa acerca da Bíblia. Eu aceitei Jesus. Eu era uma pessoa perdida, longe de Deus, nem acreditava em Deus. Eu estive num campamento, num grupo dos crentes, mas eu não queria que nenhum crente falar comigo. Eu não queria ser evangelizado. Então, para afastar das pessoas, eu peguei numa Bíblia, eu sentei-me no canto lendo a Bíblia, pensando que as pessoas não vão chatear comigo. Não é? Porque estou a ler a Bíblia. Naquela altura eu era uma pessoa sem abrigo, eu estava assim, vivendo assim fora. E aquele lugar era somente um lugar de refúgio, porque era o inverno. Estava frio na Alemanha, neve lá fora, era mesmo complicado viver lá fora, na rua. Sentei-me naquele canto lendo a Bíblia, e a Bíblia começou a falar comigo. Deus começou a abrir os meus olhos e eu sei que a minha interpretação da Bíblia naquela altura também era muito esquisita, muito torcida. Mas mesmo assim, Deus usou a sua palavra para mudar a minha vida. E eu tenho encontrado pessoas ao longo da nossa vida cristã que têm tido a mesma experiência. Só lendo a Bíblia fez uma obra incrível na sua vida. Eles chegaram a Deus lendo a Bíblia. Então, irmãos, eu espero que nós, como a igreja, que nós lemos a Bíblia. Mas não de vez em quando, não só quando estamos na igreja, mas diariamente. Por isso, quando eu vejo, abro as Escrituras, eu faço essa oração, Deus fala comigo. Abre os olhos do meu entendimento, porque Deus tem que falar comigo através da sua palavra. Eu quero que nós lemos essa passagem em Salmos 133. Vocês podem pôr isso aqui na ecrã. E vamos ler isso. Okay? Diz, qual bom e qual agradável, né? Suave é que os irmãos vivem em união. Vocês conseguem ler isso? Vamos ler isso em voz alta, todos. Ok? Oh, qual bom e qual suave é que os irmãos vivam
em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que deixa sobre a barba de Arão, que deixa a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que deixa sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos ler aquela última frase, ok? Em conjunto. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu creio que onde Deus ordena algo, vai acontecer. Não achas? Não é? Quando Deus diz, haja luz, o que vai acontecer? Luz. Quando Deus ordena bênção, não há nada que pode impedir a bênção. Mas vamos ler aqui essa sequência de verdades. Ok? Vamos começar com o fim. A vida é aquilo que é a consequência. A vida eterna, a vida abundante, a vida de Deus flui da bênção. A bênção flui da união. Okay? Eu tenho feito, eu sou mesmo um estudante de história, gosto imenso da história. E eu gosto de histórias acerca de avivamentos. Há alguns anos atrás, eu e ela, nós fizemos uma viagem pela Europa, em ministério, nós ministramos em vários sítios, mas neste caminho eu queria visitar esses lugares de avivamento, da história da Europa. Eu fui para um lugar em Alemanha, no leste da Alemanha, junto à fronteira da Polónia, uma pequena cidade chamada Erhut. Naquele lugar, em 1727, começou um grande mover de Deus. Era uma grande herdade de um conde chamado Zinzendorf. Ele era cristão. Estou a falar de 1727. Houve perseguição em várias terras ali perto da sua área, da sua herdade. Em Morávia, mais para o sul. E muitas das pessoas, dos cristãos daquela zona, fugiram para cima. É como hoje em dia, né? Muitas pessoas estão a fugir das suas terras à procura da paz, à procura da liberdade. Então, esse grupo de cristãos chegaram à herdade de Zinzendorf e essa conde aceitou esse grupo dos irmãos para fazer criar aquela pequena vila, aldeia. E depois houve também outros dos irmãos de uma outra terra ali perto que também precisava de refúgio porque foram perseguidos por causa da sua fé cristã. E eles entraram também naquela quinta. Agora naquele lugar, também havia vários luteranos que entraram ali. Então, naquela quinta, aquela herdade de Zinzendorf, tinha uma grande casa, um tipo de mansão. Era aqueles senhores de terra. Homem muito rico. Agora havia 3 grupos diferentes. 3 denominações com doutrinas diferentes. Com maneiras de ser diferentes. Com formas de adorar o Senhor diferentes. Fugiram para aquele lugar. E Zinzendorf aceitou e deu liberdade da sua expressão. Mas depois de algum tempo começou as brigas. Começou aquela dificuldade de estar juntos. Porque os irmãos queriam fazer as coisas de uma forma e os moravianos começaram a criar a sua maneira.
Então ele começou a visitar casa a casa e juntou as pessoas e fizeram um acordo. Como comportar juntos. Algumas coisas que eles podem fazer uma certa aliança, um certo acordo. Em conjunto vamos ser assim. Não é? Eu comecei a ler aquelas quesitos de como viver em comunidade. Eram coisas muito práticas. Não é? Mas o mais importante era, não é, amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Coisas básicas da nossa fé cristã. Há um só Senhor, que é Jesus. Não é? Acerca de cruz como um meio da redenção. Há coisas assim básicas. Eles, aqueles grupos que concordaram, é isso mesmo. É aquilo que é importante de concordar com isso. Eles fizeram uma reunião de oração a partir daquela concordância. E aquela reunião de oração durou 100 anos, sem parar, dia e noite. E daquele grupo nunca passou de 300 pessoas. Mas eles plantaram igrejas em cada país da Europa e mandaram mais de 200 missionários para lugares. Estou a falar de 1727, que não havia transportes, nem telefones, nem meios de comunicação, mas enviaram missionários até a Indonésia, até os vários cantos da América, porque a América também nem era América naquela altura. Não é? Para os índios, as várias tribos e tudo, mandaram pessoas. E as pessoas colocaram a sua roupa e as coisas dentro do caixão, porque sabiam que eles não vão voltar. Então levaram a caixão com eles, sabendo que vai dar a sua vida para o Evangelho. A partir daquele momento em que Deus entrou, né, naquele lugar, as suas diferenças não eram mais importantes. Até que uma pessoa que eles converteram no caminho para a América era um padre anglicano que estava assim duvidando acerca da sua própria fé. Ele estava naquele navio. E ele aceitou a sua fé naquele grupo, através daqueles missionários. E sabe o nome dele? John Wesley. Que transformou a Inglaterra com o Evangelho. Em muitos outros países do mundo. Eu tenho estudado muito acerca de avivamentos e normalmente, eu vou confessar, normalmente eu tenho focado naquele aspecto da oração. Que a oração precede o avivamento. Eu tenho escrito coisas sobre isso. Mas sabe que precede a oração? É união. E é o momento que qualquer movimento começa a construir paredes e concentrar em aquilo que é diferente entre eles, acaba o avivamento. Alguns avivamentos duram somente 1 ano. Outros 5, outros 6. Mas eles terminam porque as pessoas começam a discutir entre eles. Outro avivamento aconteceu no século XIX, em América. 1850, mais ou menos. Havia 3 pastores. Era no estado de Kentucky. Eles juntaram, um era presbiteriano, outro era batista, outra era metodista. Eles juntaram para orar juntos. Eles começaram a dizer, por que não somos tão... Claro que temos doutrinas diferentes, mas
Por que não somos chamados assim, batistas, metodistas? Por que nós não somos chamados somente cristãos? Eles largaram as suas diferenças para colocar Jesus no meio. Para que Cristo seja o centro de tudo. Eles começaram a orar e Deus moveu. Moveu de uma forma em que as pessoas correram de vários estados para acampamentos, porque não havia lugar suficiente para acabar tanta gente. Então fizeram em ar livre. Aquelas camp meetings, aquelas coisas assim. E houve um mover, as pessoas disseram que houve como fogo acima das pessoas. Não é? É um mover de Deus. Aquilo durou algum tempo, mas depois eles começaram a discutir se nós devemos usar instrumentos musicais na celebração ou não. Alguns disseram, não vamos fazer isso. Outros dizem, não, vamos fazer. Primeira divisão. Pois outros dizem, precisamos de muitos copos quando tomamos a ceia. Outros dizem, não, tem que ser um copo só. Dividiram. Denominações foram criadas à volta daquela diferença. E o movimento acabou. Vale a pena. É muito importante aquilo que nos divide. Não é mais importante aquilo que nos une? O que é que nos une? Jesus diz que a união vem de cima. Aquele versículo, aquele olho vem sobre a cabeça e deixa. Então, a primeira união, e Jesus diz isso em capítulo 17, João 17, naquela oração sacerdotal de Jesus, em que ele está a orar pela sua igreja. Ele diz, Deus, faz-los um, como nós somos um. Então, a união sai da divindade de Deus. Sai da união entre o Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos no seu corpo, estamos ligados todos à cabeça. E essa é a primeira união. Jesus foi enviado porque havia sempre diferenças. A primeira assassínio que aconteceu entre Caim e Abel era por assuntos religiosos. Então, dentro de algo que é religião, há tantas divergências, há tantas coisas que nos dividem. E Jesus veio e disse isso em Efésios, capítulo 2, versículo 16. Diz que pela cruz reconciliou ambos com Deus. Ele quebrou aquela parede de inimizade entre as pessoas. Pela cruz. Desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu tinha várias alturas que me envolvi em tentar unir a igreja. Eu vou dizer que não é uma tarefa fácil. Juntar pastores. E nós pensamos que vamos fazer uma reunião de oração com pastores. E essa vai resultar em união. Não. Os pastores oram. Mas continua dividido. E normalmente pode juntar no princípio. Eu lembro em 1984, eu fiz um almoço. Eu paguei um almoço para mais que 100 pastores no hotel. Eu investi, eu disse, vamos juntar, vamos começar a orar juntos. Era novinho aqui em Portugal.
E todos disseram, amém. E depois alguns à parte dizem, oh, Jim, deixa-me dizer que não é fácil. Há muitas diferenças entre nós. Elias e Joana estão a ver essa realidade ainda hoje, né? Calma, meninos. Tu ainda não tem muita experiência nisso, sabe? Em 2000, fizemos nosso primeiro encontro em Alenquer. Não sei se lembra isso, Ruth. Tivemos aquela sala cheia. Tivemos mais de 20 pastores diferentes. A primeira palestra era sobre a cruz. Houve um quebrantamento. Ficámos todos prostrados no chão, com a revelação daquilo que Jesus fez por nós. Eu vou dizer, encontramos união. E houve um mover de Deus. Houve um mover de Deus incrível. E as igrejas começaram a crescer. Houve tanta coisa. Até que a primeira disputa. Mas eu acho que vamos fazer isso. Mas eu acho que... mas é isso. Porque onde há união, é aí que Deus ordena a bênção. Não ordena a bênção porque não somos pessoas queridas por Deus. Não ordena a bênção porque somos cristãos, porque temos uma rota, porque somos sinceros e porque nós oramos. Deus ordena a bênção porque nós andamos em união. Quantos de vocês aqui estão que são casados? Levanta a mão. Os casados já, vários casados, ok. Sabe que quando vocês casam, normalmente nós dizemos, né, que agora, né, são duas que fazem uma carne só. Nós declaramos união e os dois dizem, amém. Os olhos estão assim a brilhar. Oh, eu amo. Porque o amor é aquele elo que nos unem. Quantos de vocês sabem que é mais fácil de casar do que viver casado? É? Porque viver casado significa eu tenho que lidar com as suas diferenças. Eu tenho que tolerar aquilo que eu não gosto. Eu tenho que amar a pessoa a mesma. É verdade. Por isso, diz que quem vive em união não está somente uma hora ao domingo unidos juntos. Quem que vive em união. Eu tentei de tantas vezes a mudar a minha mulher para ser como eu queria que ela fosse. Não consegui. Estou a falar a verdade. Os que são casados sabem o que eu estou a dizer, não é? Quando os homens tentam mudar a sua mulher, a sua maneira. Obrigado, Elias, tu és a única pessoa honesta aqui. Uma vez, eu estava a orar mesmo, Deus muda ela. Né? E Deus disse-me uma coisa, ele disse que tu casaste com ela para amá-la, não para mudá-la. Ele disse, ok. Né? A nossa responsabilidade é amar uns aos outros.
Não mudar uns os outros. Hein? Esse é o trabalho do Espírito Santo. Não é nosso trabalho. Nosso trabalho é amar o nosso próximo. O nosso trabalho, é viver juntos, é compartilhar uma vida. Os altos e baixos. A parte natural, a parte espiritual. Os bons tempos, os maus tempos. Nós vivemos, nós passamos juntos situações sem apontar o dedo, sem descobrir quem tem razão ou não. Amém? Porque nós estamos a pôr em perigo aquilo que cada um de nós ansiamos, desejamos, queremos a bênção de Deus. Queremos a vida com abundância, nós queremos tudo isso. Eu vou orar mais. Igreja, temos que orar mais. Mas sabe, nós podemos juntar dia após dia até 24/7. E se nós não estamos unidos, Deus não está presente. Porque Deus está presente quando nós estamos unidos. Deus está presente. É como aquela visão de Ezequiel, em Ezequiel 37. Aquela visão dos ossos secos. Ele viu num vale cheio de ossos secos. E Deus diz para profetizar 2 vezes. A primeira vez ele tinha de falar aos ossos para encontrar o seu osso. Não é? Houve um barulho de caneco. Houve um... Não é? Cada osso encontrando o seu osso. Juntando... Formando corpos. E depois a formação de músculos, pele e tudo. Mas ainda morte. Até Deus diz a Ezequiel, profetiza mais uma vez. Profetiza vida sobre os que estão em união. Os que estão unidos no seu osso juntos. Agora fala vida. E o Espírito entrou naqueles corpos assim, juntos. Aqueles ossos juntos, aquele Espírito entrou, eles se levantaram um grande exército de Deus. Cheio da sua vida, cheio do seu Espírito. Irmãos, não é nada tão importante que nós achamos que é tão importante que vale a prejudicar o propósito que Deus tem para o seu corpo. União no casal significa nós temos que morrer a nós mesmos. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. As pessoas são diferentes, assim, afastadas uns dos outros, mas quando colocamos Deus em cima, quando nós caminhamos no sentido de Deus, mais perto de Deus, mais perto que nós chegamos um ao outro. Não é tentar resolver todos os nossos problemas e ver quem tem razão ou não, quem está certo ou não, mas vamos caminhar nesse sentido, colocando Deus em primeiro lugar. Vamos caminhar nesse sentido e eu vou dizer, nós vamos descobrir, estamos mesmo perto de Deus e perto de um dos outros. Não é? Porque nesta união em que Deus é o centro, onde a cruz é o nosso foco. Porque como diz em Efésios 2:16, pela cruz, Ele quebrou aquela parede de separação.
Aquilo que separa o homem e a mulher, aquilo que separa as raças, aquilo que separa os níveis, as nacionalidades. Mas eu não me entendo com essa pessoa, eu não aguento bem, eu não lido muito bem com esse tipo de pessoa. Quem és tu? És tão orgulhoso. Deixa a cruz fazer aquela obra para quebrar aqueles preconceitos. Deixa a cruz que resolveu, que perdoou os nossos pecados, que nos tirou da lama, que nos endireitou na vida. Deixa que a cruz seja a última palavra. E não que tu tens que ter a última palavra. Por isso, quando nós estamos em união, facilmente somos reconciliados uns com os outros. Facilmente nós perdoamos uns aos outros. Facilmente nós deixamos que o amor de Deus cobra a multidão dos erros dos outros. Aquela vida que vem da bênção, a bênção que vem da união, vem de cima para baixo. Os filhos refletem os pais. Meus filhos estão sempre a brigar. E os pais? Estão sempre a brigar, não é? Porque a bênção vem de cima para baixo. Mesmo na igreja, a liderança que tem que estar em união. Quando não está em união, eu vou dizer, e já passamos por isso, não há bênção. Não há bênção. Todo o corpo tem que estar no seu lugar, ligado à cabeça. Deixa fluir. Deixa fluir. Agora, talvez a pergunta é como ter essa união. Porque é fácil falar sobre isso. Mas como? Áreas práticas. Como Vera pregou semana passada, Jesus é o centro de tudo. Quando nós cantamos aquela cor, essa música, todas as manhãs eu acordei com essa música na cabeça. Jesus é o centro de tudo. Vem aquela música. Porque ele tem que estar no centro. No centro que é o primeiro, então, começa a organizar a tua vida em que Jesus é o centro da tua vida. Começa o teu dia a falar com Ele. Começa o teu dia lendo a sua palavra. Começa o teu dia assim. Eu vou dizer, se aquilo não funciona na tua vida, não vai funcionar em qualquer outra vida que tu queres relacionar. Mesma coisa com a família. Se vocês, como casal, não conseguem viver em união, não pense que vai ter essa experiência de presença de Deus na tua casa, os seus filhos. Eles vão seguir a vosso exemplo. Então, foca em Jesus. Porque mais perto que chegas a Jesus, mais perto que tu vais estar com os outros. Tu vais ter o amor divino e não somente um amor fraternal. Vais sentir aquele amor de Deus para pessoas, em que cada pessoa é tão precioso. Começa a pensar bem das outras pessoas. Tira da crítica na mente. Porque muitos de nós talvez temos controle sobre a fala, mas a nossa mente julga, vez após vez. Eu não gosto, olha para isso. Nós estamos aqui a fazer a separação. Porque a união é do Espírito, é algo né, que vem daquele momento que nós abraçamos Cristo, logo sentimos família. Um dos meus melhores amigos, conhece ele mais tempo que eu conheço a minha esposa.
Ele era da mesma geração que eu, era aquelas hippies dos anos 60. Teve uma experiência com Deus incrível mesmo. Ele estava assim, nas montanhas em Califórnia, fazendo aquelas coisas esotéricas dos hippies e tudo, e teve um encontro com Deus. Ele quase caiu da montanha, ele foi assim, é como no napo, assim, caindo. Deus levou ele até um ponto em que ele rendeu-se perante Deus e aceitou Ele como Senhor. Mas ele não sabia de nada, porque não tinha história, não foi criado numa família cristã, não tinha história acerca do que é cristianismo, não sabia de nada. Mas depois daquele tempo ele estava assim tão sujo e chorando, e as lágrimas criando aquela... Era uma pessoa com cabelo comprido, com roupas de cabedal, era aquele tipo dos hippies dos anos 60. Mas ele sabia que ele tinha de encontrar uma igreja. Então ele pegou no seu carro e a primeira igreja que ele encontrou foi mesmo na parte rústica, rural, nas montanhas. Ele encontrou uma pequena igreja muito conservadora. Muito pequena. E ele ouviu música. Então havia pessoas lá dentro. Então ele entrou, mal cheiroso, sujo, arranhado, chorando. Entrou e foi mesmo em frente e sentou na primeira fila. Sentou aqui. E todas as pessoas, porque a maior parte das pessoas eram muito idosos. Todos olharam para ele, tinham quase medo de, quem é esse? Tinha um certo receio, de aproximar. E o pastor estava assim no púlpito e ele parou a música e disse, então amigo, como te chamas? Estás bem-vindo aqui. E o meu amigo Fred, ele levantou, começou a contar a sua história, aquilo que tinha acontecido aquele dia, como que ele tinha aceito Jesus. E quando ele contou a sua história, como ele chegou a Cristo, aquelas pessoas levantaram todos e juntaram ele, abraçando. Aquele cheiro não tinha importância. Aquela jesusidade não tinha mais importância. Oh, irmão, em Cristo é um filho pródigo que voltou a casa. Abraçou ele. É que é o efeito do meu amigo ao longo da história, porque somos amigos e somos colaboradores no ministério esses 50 anos. Eu vou dizer, ele tem tocado milhares de pessoas. Começou assim, e a igreja abraçou. A igreja diz, somos um. E a bênção caiu. E os céus abriram, porque onde há união, onde os irmãos vivam em união, ali Deus ordena a bênção. Amém? União é a nossa escolha. Não espere para um ambiente que Deus vai de surpresa nos visitar. Não, é criado por Ele. Por isso, nós fomos dados pelo Espírito de Deus o amor suficiente para viver em união. Mas como diz em Efésios 4:6, diz, guardai a união do Espírito no vínculo de paz. É a nossa responsabilidade de guardar a união que Deus nos deu pela cruz.
Uma forma prática é ser diferente, ser amigável, ser hospitaleiro, ser generoso, ser uma pessoa que é fácil de ligar. Não seja complicado. Não ponha várias expectativas sobre as pessoas, porque expectativas destroem relacionamentos. Mas eles nunca ligam para mim. Mas ninguém gosta de mim. Isso não é acerca de ti. E tu? Tu gostas deles? Não, eles não me dizem nada. Então, por isso, eles não gostam de ti. Porque tu não gostas deles. Gostar é algo aprendido. Não é porque por todos os dotes sobre os is e por todas as coisas certinhas. Não. É ter o amor de Deus que constrange, que controla a tua vida. E primeiro tu tens que aprender a amar pessoas que tu não gostas. E depois vais amar até o teu próprio inimigo. A pessoa que te ofende. E quando tu amares alguém, facilmente tu vais daquela milha extra, tu vais fazer algo para haver reconciliação, porque a união é precioso. Da união vai sair, vai fluir a bênção, e da bênção vai fluir a vida. E Deus promete estar ali, porque quando 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, está ali. Eu tenho lido novamente o livro de Atos, princípio, a primeira 5 capítulos. Cada vez que ele diz que eles estavam de acordo num lugar, eles estavam unidos e quando oraram, os céus abriram. Mas cada vez não era só oração, estava de acordo, estava em união. E quando eles oraram, é como que Deus estava a dizer, o quê? Os seus ouvidos estavam abertos. Mateus 18, 19, diz que quando 2 de vós concordam acerca de qualquer coisa, é como que Deus diz, eu tenho um cheque em branco, basta somente a concordar, basta somente estarem unidos e preencha, e qualquer coisa será feito. Uau! Não prejudique isso. Não prejudique isso. Esse é muito precioso. Eu acho que cada um de nós devemos fazer uma decisão em que tu faz aquela voto perante Deus que eu vou ser muito difícil de ofender. Não estou a dizer que um dia tu não vais ficar ofendido, mas eu estou a dizer, vai ser muito difícil para me ofender. Tenho que fazer uma coisa muito grave. E mesmo assim eu vou ter um amor para superar isso. Faz uma decisão de não ser uma pessoa exigente, complicado, nos teus relacionamentos. Faz uma decisão para ser uma pessoa aberta, não fechada para dentro. E não estou a falar acerca de ser extrovertido. Eu sou extrovertido aqui no púlpito. Em casa, não. Eu sou introvertido. E muitas pessoas escondem, não é? Atrás daquela temperamento. Dizendo, mas eu não sou uma pessoa assim como tu. É difícil para mim também.
e ter com pessoas. Para a minha esposa, eu aprendi muito da minha mulher. Porque ela, eu acho que não só tem amigos. Ela conhece, vai para a nossa aldeia e toda a gente fala com ela. Eles conhecem, porque ela fala com muitas pessoas. Ela é amigável. Custa a mim, é um preço para ser amigável. O pastor não acredita nisso. Porque não me conhece, ou me conhece aqui. Porque aqui eu sou extrovertido. Eu tenho que trabalhar nisso. Eu tenho que praticar a ser aberto. Mas quando eu faço a minha parte, Deus me usa. E pessoas são tocadas. E durante aquele momento, Deus está presente. E as pessoas conhecem Deus. Nós gostamos muito de comer juntos, como você é óbvio. Talvez comece assim, comer juntos. Porque compartilhar uma vida não é somente comungar com a parte traseira do teu amigo na igreja. Vendo aqui. Porque com as máscaras também não ajuda. Mas quando nós baixamos as nossas exigências e nós estamos juntos, comemos juntos, porque à mesa não podemos tirar a máscara. Podemos ver a cara. Estar juntos. E essa é precioso. Como sabemos que temos essa união que Deus deseja? Porque nem podemos fazer tudo isso. Nós podemos fazer isso com um dever, uma obrigação. Fazer um checklist. Ok, já fiz isso. Agora, Deus, tu tens de fazer a tua parte. Não funciona assim. Porque é algo genuíno, algo de coração. Por isso, começa na cruz e deve manter-nos à beira da cruz, porque a cruz revela tudo. Onde não somos transparentes, onde não somos vulneráveis. Estamos ali para receber a nosso perdão, a nossa reconciliação. E nós sabemos que estamos em união, porque a vida flui de nós aos outros. As pessoas têm um encontro com Jesus. Porque esse é o propósito. Jesus diz em João 17, Senhor, que eles podem ser um como nós somos um, para que o mundo saiba que eu venho de ti. O propósito é para que mais pessoas possam chegar a Jesus. Não é? Paulo, ele diz que o amor de Deus me constrange. Eu não consigo de não fazer, de não amar, de não estar com gente. Eu não consigo isolar-me. Eu não consigo, porque o amor de Deus constrange-me. Está em controle. Se neste momento,
Porque não conhece aquilo que, não é, tem passado na vossa semana, na vossa vida privada. Mas como em Mateus 5, que Jesus está a dar aquela pregação, não é? Ele disse que se naquele momento estás a ofertar, estás perante Deus para fazer aquele sacrifício, está a desejar a sua presença e está ali, mas ali, lembra que alguém tem algo contra de ti. Deixa ali a tua oferta. E ser reconciliado. E depois volta e vai ver a diferença. Vai ver como que tu vais me encontrar. Mas com essa trava no teu olho, com essa barreira que tem estabelecida, com essa divisão que tu tens tolerado, tu não vais me encontrar. Então começa ali, voltando novamente à cruz. Senhor, eu sou a causa ou eu sou a resposta? Eu sou o problema ou a solução? Porque isso que a Bíblia diz a mim, quando eu leio isso. Estás perante Deus, louvando a Deus, e ali tu lembras que tu tens causado um problema. Resolve o problema. E depois, louva-me. Porque a união é tão importante para Deus. Porque a união é aquela carta de visita, é aquela apresentação, aquela manifestação no natural daquilo que existe no espiritual. E nós somos o veículo desta mensagem aqui. E as pessoas não estão muito interessadas a ouvir o que sai da nossa boca, mas têm muito interesse em ver como nós vivemos. Está a ver a nossa vida. São Francisco disse, uma coisa que é citado muitas vezes, diz que às vezes prega com, eu não sei se estou a dar isso de uma forma certa, mas mais ou menos é assim. Às vezes prega com, não, prega sempre com a forma que estás a viver e às vezes usam palavras. É assim, não é? Mais ou menos. Às vezes usamos palavras, mas a nossa mensagem é lido dia após dia na nossa vida prática. Amém? Esse é o nosso trabalho de casa para hoje, igreja. Vamos ficar em pé. Não houve muitos améns hoje, então. Ou pode dizer ai, ai. Ai, ai, vários ai, ais. Mas esse é o nosso trabalho, porque eu quero que a sexta-feira, quando nós estamos juntos para louvar, temos a nossa vida em dia, amém? Que nós estamos mesmo unidos. Então verifica o teu coração, faz isso mesmo, fecha os olhos e verifica lá dentro. Há alguém que tu tens que perdoar neste momento? Alguém tem sido brusco contigo? Alguém que tem sido injusto contigo? Perdoa. Não impede o fluir de Deus para a tua vida. Perdoa aquela pessoa. Ou se tem causado, mesmo entre as famílias, tem causado problemas, durante essa semana seja reconciliado. Basta somente
telefonema. Humilha-te. Lembres que estás perante a cruz e tal como tu estás a perdoar e ser perdoado, não é? Essa vem pelo derramamento do sangue de Jesus. Jesus está presente nisso. Convive com alguém. Passe tempo com alguém nessa semana. Talvez não o normal, não o teu amigo, mas mais alguém. Começa a praticar o amor de Deus. Em construir, em vez de destruir. Vamos ser ativos nisso, irmãos. Vamos orar assim. Oh Senhor, como que Tu e o Pai são um. Nesta mesma forma, Senhor, Tu queres que nós andamos em união. Da mesma forma, da mesma intensidade, da mesma pureza. Espírito Santo, se haver qualquer trave, qualquer dificuldade, qualquer barreiro, ó Senhor, alerta, abre os nossos olhos, não queremos que essa permaneça. Ó Senhor, tira tudo que nos separa, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus.